Professora, recentemente, né, a gente tem visto cortes graduais ali no fornecimento de gás da Rússia para a Europa. A gente sabe que a Europa está entrando no verão, então, teoricamente, as consequências ainda não estão sendo sentidas. Porém, a gente vê que a inflação lá na zona do euro tem crescido bastante, algum movimento ali de um retorno para o carvão, né? Então a Europa buscando, né, suprimentos de carvão. A minha pergunta é justamente nesse sentido. A gente sabe que o gás não é uma coisa ali que a Rússia vai de uma hora para outra simplesmente fechar a torneirinha, mas esses cortes graduais, né, de pelo menos até 60% no fornecimento de gás, está pressionando a Europa a buscar alternativas ou até mesmo buscar algum tipo de resolução do conflito de uma forma ali não esperada, né? A Rússia está fazendo esse jogo econômico, esse aperto econômico, para também não sentir as sanções, né? Eu queria saber se essas táticas, né, essas formas de sanções, essas formas de pressão econômicas chegam, né? Como que elas chegam na questão política, como que elas chegam no entendimento para, de repente, uma possível resolução do conflito. Embora a gente saiba, né, que algumas pessoas têm falado que esse conflito pode até perdurar não só por meses, mas até anos, né? Porque é uma questão bastante complexa toda a questão daquela região. Mas eu queria entender a visão da senhora sobre essas questões, né? Essas questões de jogo econômico, jogo de sanção, essas disputas. Como que a senhora vê essa situação? Então, é bem comum na área de conflito, na área de guerra, a gente ter essas imposições econômicas. Isso aconteceu na guerra do Iraque, isso aconteceu em outros conflitos. No entanto, nessa questão específica da Ucrânia, né, está pesando muito contra o Ocidente, porque quando os embargos foram impostos ao Iraque, por exemplo, na década de 90, início do ano 2000, o Iraque era um país muito mais fraco do outro lado. O inimigo era o Iraque, né? Não são os russos, né? Não é o Putin, né? A gente está falando do Vladimir Putin, a gente está falando de uma grande potência que é a Rússia, não econômica, mas militar. E na área de segurança, na área de recursos energéticos. Desde o início dessa guerra, eu venho dizendo assim que eu não sei até onde as sanções econômicas que o próprio Ocidente coloca à Rússia vai prejudicar. Quem vai prejudicar mais? Se os russos ou a própria Europa? Os Estados Unidos não, mas eu me refiro especificamente à Europa, em razão dessa dependência energética. A União Europeia, ela é muito dependente, né, de petróleo e gás, e ela importa mais de 50% de petróleo e gás, né? Então ela tem uma demanda muito forte. Isso não é de agora, isso é histórico. Isso já tinha durante a Guerra Fria, não houve cortes de fornecimento. Então realmente a situação agora ela está uma situação atípica, porque a gente não teve essa situação num período de instabilidade também que foi, e animosidade que foi o período da Guerra Fria. E esses cortes que a gente está vendo, né, eles foram iniciados pelas próprias sanções, essas tentativas de pressões econômicas da União Europeia, né? E o que acontece? Agora, como você mesmo colocou, eles estão indo para o verão, a demanda diminui, mas o inverno, eles vão necessitar de energia, né? O gás, especificamente, é um tipo difícil de substituir, pode substituir por outros tipos de energia, como o do carvão, energia nuclear, o próprio petróleo, né? Porque o gás, como ele necessita de uma infraestrutura de gasodutos, é difícil simplesmente trocar o fornecedor, porque você precisa da estrutura, né? Então, realmente, vai ter que trocar o tipo, né? Não vai vir mais do gás e vai vir de outros materiais, digamos assim. O petróleo é possível, né? Seria possível
comprar de outros países. O próprio Brasil, a própria Petrobras já foi sondada, mas já disse que não, né? Mas para suprir toda a demanda especificamente, teria que se comprar mais petróleo dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita. Mas não é tão simples, porque precisaria de uma aprovação na OPEP, né? E os árabes, e me refiro especificamente à Arábia Saudita, mas também aos Emirados, né? Eles não fariam uma simples, olha, a OPEP aprovou, nós vamos liberar agora, bombear mais petróleo para exportar para os europeus, por exemplo, para suprir essa demanda, né? Eles têm várias demandas políticas por trás que eles usariam como moeda de troca, né? Como a questão do Iêmen, por exemplo, onde a Arábia Saudita quer ter ainda mais influência, digamos assim, como a questão de apoio a grupos terroristas, por exemplo, financiados por alguns governos ali da região do Oriente Médio, né? Então a gente tem outras questões políticas aí por trás que não é tão simples assim, vamos comprar petróleo da Arábia Saudita e tá tudo certo. Não. Então é justamente por isso que França, que outros países já estão focando, né, em energias, buscar outras fontes energéticas como o carvão, como a própria energia nuclear, como uma forma de tentar suprir isso, né? E isso vai de encontro a um programa que a União Europeia vinha fazendo até então, que era justamente diminuir o uso dessas fontes de energia, né? Focando muito em energia oriunda de energias renováveis, né? Como teve o ano passado a própria conferência do meio ambiente, acho que em outubro, final do ano passado, né? E os europeus, eles são um grande demandante do uso de energia renovável, mas a energia renovável não vai suprir isso agora, num curto ou médio prazo, isso é coisa para longo prazo, né? Então, assim, eles vão buscar outros materiais, né? Como o carvão, como a energia nuclear em especial, porque o petróleo, embora ele se conseguiria da Arábia Saudita, se conseguiria dos Emirados, mas tem todas essas questões políticas por trás, né? E de uma certa forma até econômica, porque essa questão com a Rússia vai parar algum dia. Não digo, as animosidades vão continuar, mas a guerra em si vai parar em algum momento. Não tão cedo, não temos essa perspectiva, e daí também haveria um excedente de produção de petróleo que causaria um impacto nos mercados, né? Então também eles têm essa ciência de que não é simplesmente bombear mais petróleo e aí o dia que acaba, né, que eles voltam a negociar com os russos, o que se faz com o excedente? Então tem uma série de coisas a serem analisadas. Por isso eles vão se voltar mais para outros tipos de energia, né, de outras fontes energéticas. A questão que se coloca é saber até onde essas fontes energéticas vão conseguir suprir, porque, por exemplo, boa parte, a maior parte, né, da fonte energética que os europeus usam vem primeiro do petróleo, depois do gás, depois da energia nuclear e depois do carvão, né? Então eles vão ter que fazer uma troca aí. E a questão é o quanto eles vão conseguir suprir essa necessidade fazendo essa troca num relativo curto espaço de tempo, porque a gente entrou no verão agora, a gente está em junho, mas outubro já começa a esfriar, né? Setembro, outubro, o verão deles não é o nosso verão, então países mais ao norte, como é o caso da Finlândia especificamente, que usa 93% a 94% do gás russo, por exemplo, a demanda vai surgir muito rápido, e a questão é se essas outras fontes vão conseguir suprir toda essa demanda que esses países têm, né? Uns mais, outros menos.